Então, primeiro, quando a gente fala de capacidade produtiva e o planejamento do controle, a gente tem algumas questões chaves. Deixa eu só anotar que senão eu esqueço. Lá no grupo. Pronto, primeiro, como é que a capacidade é medida? Quando eu falo capacidade de produção, só lembrando, é o que a fábrica, a indústria, no caso, consegue produzir o máximo, a capacidade máxima que ela faz. Qual é a capacidade máxima da fábrica de calçado de Senador Pompeu? Será que ela consegue fazer 2.000 unidades por dia? Será que essa capacidade está abaixo da demanda, está acima da demanda ou está em equilíbrio? Então, a capacidade é relacionada à quantidade produzida. E aí outra questão importante quando falamos disso, quais as formas de lidar com as flutuações de demanda? Que a gente sabe que a demanda ela oscila, não é uma demanda, dificilmente você vai ter uma demanda fixa, né? Aliás, quase nunca. Então sempre vai ter uma variação de demanda, até estar dentro dos 4 vezes, né? Essa variação de demanda. E tem alguns produtos que são variações radicais e outras variações pequenas. Como a gente já falou de produtos sazonais, que variam de forma radical de um período para outro. Outra questão, como é que as operações planejam seu nível de capacidade? Então, para que eu planeje o nível de capacidade de produção, eu preciso primeiro saber qual é a minha demanda. Sabendo da minha demanda, eu vou estruturar a minha capacidade de produção. E outro ponto, como é que as operações controlam o seu nível de capacidade? Como é que eu vou tentar fazer, depois que eu definir um nível ideal, como é que eu vou tentar manter esse nível? Fazer com que eu tenha um padrão, que a minha produção não caia e nem baixe. Eu preciso ter uma produção X, e aí como é que eu faço para tentar manter? Porque não existe no processo produtivo, pelo menos enquanto houver mão de obra de pessoas, não tem como fazer tudo cravado, cronometrado no tempo e quantidade exata. A não ser que fosse um processo 100% automação industrial. Então são questões chaves aí quando a gente fala desse planejamento de capacidade de produção. Aí dando sequência, primeiro o conceito, né? Espera aí que tem alguém entrando, deixa eu verificar aqui quem é. É a Ingrid. Boa tarde, Ingrid. Muito bem, 24 pessoas, que bom. Acho que a gente está quebrando o nosso recorde. Então, falando o que é o planejamento de controle, é a tarefa de determinar a capacidade efetiva da operação. Quando eu falo efetiva, é a questão realmente capacidade real. Porque tem a capacidade prevista e tem a capacidade que realmente acontece. Eu espero que eu tenha uma máquina que trabalhe, que ela consiga produzir 10 peças por minuto. Então a capacidade prevista dela é que ela em 1 hora produza, né, 60 peças, 60 vezes 10, 600 peças. Essa é a capacidade esperada. Porém, essa máquina ela pode oscilar o ritmo, ela pode ter que fazer uma pausa, né? Nem tudo é como no papel. Então é diferente a capacidade prevista, que é a capacidade de projeto, e a capacidade efetiva, que é realmente qual é a capacidade dessa máquina. Que aí eu tenho que considerar que ela pode ter uma pausa, que ela pode ter que sofrer oscilações, o material pode faltar, eu preciso esperar o material, pode acontecer muitas situações. Então, também relaciona-se à forma com que ela vai responder à demanda. Isso é o planejamento dessa capacidade. Significa decidir como a operação deve reagir às flutuações de demanda. Eu trouxe aqui um exemplo, com certeza vocês não vão conhecer essa empresa. É uma fábrica de jeans de Fortaleza, qual eu era meu fornecedor quando eu vendia confecções. E um dia lá conversando com o dono, ele me falou que sofreu um grande prejuízo por falta de capacidade de planejamento da capacidade da produção. Então ele passou por um período de aumento nas vendas, aumento nos pedidos, se empolgou e comprou mais máquinas, comprou 2 máquinas de corte e costura para aumentar a sua produção. Só que posteriormente a produção caiu, então houve uma queda na produção e ele ficou com a máquina encostada sem ter produtividade. Então ele fez um investimento perdido, vendeu a máquina depois mais barato, porque estava parada, né? Sendo que se ele tivesse planejado essa capacidade produtiva, considerado o período, a sazonalidade,
talvez ele não houvesse cometido esse erro. Então, você precisa saber reagir às flutuações na demanda. Será que essa flutuação, esse aumento de pedidos, é algo passageiro, é algo permanente? O que é que está levando ao aumento dos pedidos? Será que é a minha propaganda, a minha publicidade? Meu departamento de vendas está conseguindo fazer um bom trabalho? Vale a pena eu investir em aumentar essa capacidade ou eu preciso entender que é algo temporário? Tudo isso é importante para você não ter prejuízo. Para que planejar a capacidade produtiva? Para garantir que a produção ocorra de forma eficaz e produza produtos e serviços como deve. Isso requer 3 coisinhas, né? Que os recursos estejam disponíveis na quantidade adequada, porque de repente se faltou matéria-prima, a máquina vai ter que parar de produzir. Então já aconteceu aí uma perca da capacidade. No momento adequado também, não adianta nada a matéria-prima chegar com atraso, né? Pode até fazer ainda, mas já não é a mesma coisa, já diminui a minha capacidade, porque enquanto eu estou atendendo esse cliente, eu já poderia estar atendendo outro pedido, né? Como eu atrasei o primeiro, já não dá mais para seguir esse prazo. E é preciso também no nível de qualidade adequado, não adianta fazer tudo rápido e o pedido, o produto final não sair como esperado. Então eu perco ali um cliente, ou se eu tenho um controle de qualidade, esse produto ele vai ser perdido, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com controle de qualidade, aquele produto que não está no padrão exigido, ele vai ser descartado, ou vai ser colocado ali a uma feira livre, como a gente conhece na nossa realidade de Senador Pompeu, que frequentemente a fábrica faz aquelas feiras, né, de produtos que tem ali um pequeno erro, uma pequena falha, às vezes imperceptível a alguém que não conhece o controle de qualidade, e aí o cliente não aceita aquela peça, e aí tenta se reaproveitar vendendo, né, por um preço bem abaixo. Então é preciso seguir esses 3 pontos para que a gente consiga garantir uma produção eficaz, a capacidade produtiva. E aí, aqui essa imagem ilustra bem, né, o que é que acontece. Nós temos o fornecimento dos produtos de um lado, do outro nós temos a demanda dos clientes. E aí essa troca aqui de informação é que deve ser contínua. O planejamento e o controle deve acontecer com base na demanda. E aí é preciso conciliar a capacidade que eu tenho de produzir com a demanda dos meus clientes para que eu consiga equilibrar. Se a demanda às vezes for maior do que a capacidade, vai ficar cliente insatisfeito, sem receber o pedido. Se a capacidade for maior do que a demanda, eu vou estar gastando aqui à toa, vou estar pagando pessoas às vezes para ficar sem fazer nada, eu vou estar tendo altos custos de produção com máquinas, com energia elétrica, sem ter um retorno, porque aí, ou então eu vou acumular estoque. Já que a demanda é mais baixa do que a capacidade, eu estou tendo prejuízo. Eu vou precisar ou tentar aumentar essa demanda, ou tentar diminuir essa capacidade, para ficar em equilíbrio, certo? O ideal é aumentar a demanda, é claro, né? Mas aí depende de outros fatores de marketing. Então a capacidade produtiva é a quantidade máxima de produtos que uma empresa é capaz de produzir em determinado período. Então, muitas empresas operam abaixo da sua capacidade. Aí por quê? Nós temos 2 motivos. Primeiro, Bora, Samuel, continua louco essa aula. rapaz, não estou dizendo, eu vou bloquear o microfone de certas pessoas, viu? Então, demanda insuficiente para preencher completamente a capacidade. Então, como eu dei o exemplo agora, se a demanda é baixa, eu vou ter que operar abaixo da minha capacidade. Eu tenho capacidade de produzir 10 peças por minuto, mas eu vou produzir só 5, já que eu não tenho uma demanda de 10. Segundo, políticas deliberadas de forma que a empresa consegue responder rapidamente a cada novo pedido. Simplificando esse ponto, eu tenho uma fábrica que eu sei que a minha demanda oscila radicalmente em determinado período. Então, naquele período eu já me preparo todo ano, eu já tenho ali, por exemplo, pessoas que estão, como vamos dizer assim, no cadastro de reserva para contratar, ou eu tenho ali máquinas que eu posso alugar, só temporariamente, para dar conta dessa oscilação de demanda, né? Mas aí essa empresa ela está preparada para isso, ela tem uma política já, né, para quando acontecer uma situação dessa. Aí um exemplo, né, o case flash aí como eu batizei.
Vamos dizer, um supermercado que ele oferece um serviço de embalagem para presente, que em época normal atende a demanda sem problema, sem atraso. Porém, no Natal, a demanda por embalagem para presente aumenta consideravelmente. Nesse caso, a menos que os recursos extraordinários sejam providenciados para aumentar essa capacidade, ela vai, nesse caso, restringir a capacidade de toda a loja. Então aqui acontece um problema que aí tem duas alternativas. Ou o supermercado adquire recursos temporários nesse momento para atender a demanda, ou ele restringe a sua capacidade naquele limite que ele já consegue. Às vezes, normalmente ele consegue embalar para presente, mas e no Natal, que aumentou a quantidade? O que é que vale a pena para ele? Aumentar, por exemplo, o preço, ou cobrar uma taxa por embalagem de produto, ou vale a pena investir na estrutura para dar conta dessa demanda? Restringir a sua capacidade ou ampliar a sua demanda? Então, é duas alternativas aí que existem nesse momento aí de planejamento da capacidade de produção. Conceito de demanda e capacidade agregada. Significa planejar a capacidade de forma geral, mas sem esquecer de todos os detalhes. Aí esse exemplo a gente vai entender melhor quando ver o exemplo. Pegar um hotel. Normalmente, como é que eu analiso a demanda de um hotel? Pela ocupação dos quartos. Então, a quantidade de quartos ocupados é que me diz a demanda desse hotel. Porém, quando eu não trabalho de forma agregada, eu ignoro quantidade de hóspedes em cada quarto e necessidades individuais, porque isso vai interferir. Se eu posso ter 10 quartos lotados, mas cada quarto tem uma pessoa. E se em 10 quartos eu tiver 3 pessoas em cada quarto? Já triplica a quantidade de pessoas. No quarto, tudo bem, está todo mundo acomodado. E no café da manhã? Se eu não tivesse informação da quantidade de pessoas para planejar o café da manhã para essas pessoas? Então é diferente, 10 é bem diferente de 30. Então é preciso pensar na demanda e capacidade de forma agregada. Isso agregado aqui quer dizer pensando em detalhes, certo? Como o exemplo do hotel. Mesmo jeito, uma fábrica de malhas de lã. Eu calculo a demanda pela quantidade, né? Porém, eu preciso considerar também os tamanhos, as cores, as variações de estilo, para que eu possa ter uma capacidade agregada e, de repente, como o exemplo do hotel, planejei o café da manhã para 10 quartos. Os 10 quartos estão lotados, mas eu não observei a quantidade de pessoas. Eu não observei, por exemplo, o perfil dessas pessoas. Como é que eu posso atender e acomodar melhor? O que é que eu posso oferecer para esse perfil de pessoas, certo? Então, nós temos que considerar isso. Dando sequência, as etapas de planejamento e controle de capacidade. Só um instante, eu vou tomar um golinho d'água aqui, né? Para molhar a garganta. Então, nós temos 3 etapas de planejamento, esse controle. Primeiro, medir a demanda. Qual é a minha demanda? É o primeiro ponto. Segundo, identificar as políticas alternativas de capacidade. Ou seja, quando eu sei qual é a demanda, eu vou analisar aí como é que eu posso montar uma estratégia para dar conta dessa demanda quando ela aumentar de forma radical. Criar uma política alternativa. Então pronto, a política da minha loja é todo final de ano contratar mais 3 pessoas, fazer um pedido de matéria-prima maior. Então eu tenho que ter uma política alternativa de capacidade. Normalmente a minha demanda é essa, mas eu sei que em determinado momento ela aumenta. Então eu já tenho que ter uma política alternativa, uma segunda alternativa, para essa situação, para essa realidade desse cenário. E terceiro ponto, escolher as políticas de capacidade mais adequada. Então você vai para cada momento verificar o que é melhor naquele momento. Aqui mostra a oscilação da demanda, né? Aqui normalmente é a demanda média, a estimativa da sua capacidade, e chega um momento que ela aumenta, vai além da capacidade. Aí nesse momento você tem que escolher se manter aqui ou verificar se vale a pena acompanhar essa demanda, como o exemplo que eu dei lá da Alica Jeans, né, do meu fornecedor. Então, será que vale a pena eu comprar máquinas aqui para conseguir acompanhar essa demanda, sendo que depois ela pode cair, né? Então é preciso ter esse planejamento. E aí quando eu falo dessa flutuação,
Normalmente essa previsão é uma tarefa feita pelo departamento de vendas ou marketing. Mas aí é importante, já que afeta a produção, o gerente de produção também precisa ter uma capacidade de preparar as operações para reagir aos eventos de flutuação. Não cabe a ele prever a flutuação, mas cabe a ele ter o conhecimento da flutuação da demanda, né, para tentar reagir a essa flutuação. Já que eu sei agora que a demanda tende a aumentar no próximo período, então eu posso me preparar, contratar mais operários ou então mudar o sistema de produção para dar conta dessa demanda. Sempre eu gosto de fazer analogia ao estágio, né? Então quem estiver estagiando na indústria depois, né, pode verificar aí com o gerente de produção lá da fábrica como é que é feita essa previsão de flutuação de demanda, né? É uma coisinha aí que eu vou cobrar vocês aí depois, né? Alguém de vocês. E aí no que diz respeito a esse planejamento e controle, existem alguns requisitos para prever a demanda. Primeiro, não ser expresso somente em termos monetários. Exemplo, tem que ser também além de termos monetários. Quando eu planejo uma demanda só em termos de moeda, eu vou pensar o quê? Esse mês a gente vai vender 100 mil reais. Esse mês os pedidos vão estar em torno de 200 mil reais. Mas eu não posso prever só em termos monetários. Eu preciso considerar o quê? Horas de máquinas, pessoal necessário. Né? Eu vou vender esse valor, 200 mil reais. Vou precisar de quantas pessoas na produção da fábrica? Então eu preciso considerar isso. Quantas horas de trabalho? A demanda ela precisa ser tão exata quanto possível. Não dá para ser exata. Ninguém tem bola de cristal. Mas a gente tem que tentar se aproximar aí do valor real. A gente tem que pegar dados anteriores, considerar, analisar a sazonalidade, o mercado, para tentar aproximar ao máximo da realidade. Dá uma indicação de incerteza, da incerteza relativa. Né? Qual é o grau de incerteza da demanda do meu produto? É alto? Ou seja, ele pode mudar de repente sem eu ter conhecimento? E considerar as flutuações por sazonalidade. Aí eu marquei esses dois aqui, que aí logo à frente eu mostro duas ilustrações para a gente entender melhor. Primeiro, a incerteza relativa. Eu preciso, aqui mostra o gráfico aqui da demanda, oscilação, flutuação, e aqui mostra como se fosse a margem de erro dessa demanda. Então eu estou trabalhando aqui nessa hipótese, mas eu estou preparado para uma demanda maior que 5% maior e lógico para uma demanda 5% menor. Então para essa oscilação, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um indicativo da incerteza da minha demanda, do que é que ela pode oscilar. Pelo conhecimento que eu tenho do mercado, eu sei que ela tem essa oscilação possível. Se a gente reparar nesse ponto aqui, ó, a oscilação para baixo aqui é bem menor, né? Bem próximo da realidade. Então é preciso fazer essa análise. Previsão da incerteza da demanda, aqui pegando o exemplo de um supermercado. E aqui é a questão da sazonalidade. Mostrando aqui, por exemplo, um hotel, né? A gente tem aqui uma demanda maior no mês de novembro, considerando aqui as reservas. Eu não estou considerando as ocupações. Dezembro a reserva está lá embaixo, mais alto que novembro, mas aqui eu estou considerando o momento de reserva do local, né, da hospedagem. Então normalmente as pessoas se planejam antes, fazem suas reservas em novembro para utilizar ainda em dezembro e janeiro, certo? Em março as reservas são feitas para os períodos de julho. Então aqui mostra a oscilação de um hotel de acordo com a sazonalidade e também da fábrica de lã, que foi o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente. É onde aqui novembro é que aumenta também esse aumento de pedido, da demanda desse tipo de negócio. Como é que se mede a capacidade? É um grande problema, né, medir uma capacidade. É como se tentar adivinhar. Como se tentar adivinhar que vai chover. É até mais difícil, que hoje para chover basta olhar no aplicativo do celular, né, no satélite. Então o principal problema em medir a capacidade é a complexidade de alguns processos. Primeiro, quando a produção é altamente padronizada e repetitiva,
é muito fácil prever essa demanda. Então, o que é que eu tenho que fazer para melhorar a minha previsão? Tentar padronizar o meu processo de produção e fazer uma coisa repetitiva, cronometrada. Isso é muito difícil. As fábricas, as empresas dificilmente conseguem isso, mas é o ideal. Eu tenho um fluxograma determinado de cada tarefa, quantas etapas são necessárias para realizar essa tarefa, quanto tempo é levado para fazer uma peça desse produto, onde é o setor que mais demora, como é que eu posso diminuir essa demora nesse setor, como é que eu posso padronizar todos os movimentos, uma questão taylorista, né? Isso também, né, pode ser projeto lá para o estágio de vocês. Sempre eu cobro fluxogramas. Muitas empresas têm problema de gestão de estoque, por exemplo, e aí muitas vezes o fluxograma pode resolver, porque o fluxograma ele ilustra, desenha como deve ser feita aquela tarefa. Então, quando chega um funcionário novo, ele não precisa passar muitos dias para aprender aquela tarefa. Basta olhar lá no fluxograma e ele vai entender como é que é feito. E o fluxograma cria um padrão. Quem olha pelo fluxograma vai saber que essa peça tem que chegar, tem que passar pelo sistema, tem que fazer essa conferência e depois tem que ser colocada ali. Ou seja, tem um padrão. Quanto mais padronizado, maior a chance de medir a minha capacidade produtiva. Aí outra ilustração aqui com alguns exemplos de medida de capacidade. No caso, por exemplo, de um hospital. A medida de capacidade dos insumos é com base nos leitos disponíveis. E aí eu vou medir aqui o volume de produção com base no número de pacientes tratados por semana. Fábrica de ar-condicionado é medida com base nas horas de máquinas disponíveis na produção. E aí o volume de produção é medido com base nas unidades fabricadas. E aqui são outros exemplos, né? Não vou ler todos. Por exemplo, uma loja de varejo. Qual é a medida de capacidade dos insumos? A área de venda, certo? Então eu preciso medir pela área de vendas. Como é que eu vou medir o volume de produção? Quantidade de itens vendidos naquele dia. E aí nós temos outros exemplos aqui. Ainda dando sequência. Na prática, vamos fazer aqui um cálculo agora. Chegou a parte aqui do cálculo, né? Quem gosta de cálculo aqui é o Eric, não sei se ele está aqui. Então suponha que uma fábrica de ar-condicionado produza 3 modelos diferentes. Um de luxo, padrão e um econômico. Aí nós temos aí a proporção, razão e proporção dos modelos. Então, o de luxo é montado em 1 hora, 1,5 horas, 1 hora e meia, né? O padrão em 1 hora e o econômico em 0,75 horas. Aí outra informação, a área de montagem da fábrica tem disponibilidade de 800 horas de pessoal por semana. Então, por semana, ela tem uma mão de obra que trabalha 800 horas, juntando todo mundo. E aqui ele dá o tempo necessário para montar cada tipo de peça, das 3 peças. Então vamos lá, se a demanda para a unidade de luxo, padrão e econômico estiver na proporção 2, 3 e 2, ou seja, no caso 2 horas, 2 peças, 2 demandas, né, 2 unidades do produto de luxo, 3 unidades do produto padrão e 2 unidades do produto econômico. Então essa é a proporção, né? Então quando eu consigo fazer 2 do de luxo, eu consigo fazer 3 do padrão e eu consigo fazer 2 do econômico. Então a proporção do econômico e de luxo é a mesma, o tempo de produção. Aí ele pergunta, né? Qual é o tempo necessário para a montagem das unidades e qual deve ser a capacidade de produção semanal? Então primeiro eu vou calcular o tempo necessário para a montagem das unidades de ar-condicionado. Basta multiplicar quantidade produzida vezes a hora. Tempo que leva a ser produzido. Então, peguei todos aqui, né? O de luxo, 2 unidades vezes 1,5 horas, mais o padrão, 3 unidades em 1 hora, mais o econômico, 2 unidades em 0,75 horas. Fazendo as 3 multiplicações, somando, eu tenho 7,5 horas. Esse é o tempo necessário para a montagem dessas unidades, certo? 2 de um, 3 de um e 2 de outro. Aí ele pergunta, qual deve ser a capacidade de produção semanal? Veja bem, em uma semana eu tenho 800 horas disponíveis de trabalho. Para fazer
essa proporção aqui eu levo 7,5 horas. Então agora, para saber a quantidade, primeiro eu vou dividir quantidade de horas da semana total que eu tenho disponível para fabricar pela quantidade de horas encontrada aqui, no tempo de montagem das unidades, ok? Vezes 7. Por que vezes 7? Porque aqui, se eu somar 2 unidades de 1 mais 3 de luxo, aliás, mais 3 do padrão e 2 do econômico, eu tenho 7 unidades. Então eu quero saber a capacidade de produção semanal, certo? Então vou conseguir produzir aqui na semana, tendo 800 horas de trabalho, com essa proporção e com esse tempo para cada um, 746,7 unidades. Dois cálculos bem simples, certo? Que aí a gente vai ter com certeza futuramente, né, nas nossas avaliações. Alguma dúvida aí nesse cálculo? Não, né? Ver aqui como é que está aqui nosso tempo. Tem ainda 15 minutos, vai dar tempo. Então, continuando, aí eu vou fazer outra simulação. Aí vamos mudar agora, só para a gente não deixar dúvida. Aqui a proporção da fábrica era 2 para de luxo, 3 unidades padrão e 2 unidades para econômico. Agora eu mudei. Vamos lá. Agora vai ser uma para o de luxo, 2 unidades para o econômico e 4 unidades para o padrão. Veja que o padrão sempre a quantidade é maior. Por quê? Porque eu consigo fazer de forma mais rápida. E o de luxo, porque é mais personalizado, né, mais sofisticado, requer um tempo maior, então eu só consigo fazer uma. Nessa proporção de 1 hora, certo? Então o tempo necessário a gente vai somar aqui, né? Dá 7 unidades, certo? Vai ser o que? Vou pegar as mesmas informações da questão anterior, que foram as horas para cada um. Então, para o de luxo, 1 unidade vezes 1,5 horas. O econômico, 2 unidades vezes 1 hora. E o padrão, né, 4 unidades vezes 0,75. Fazendo o cálculo, dá 6,5 horas. Aqui eu consegui diminuir o tempo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a quantidade de horas da semana e dividir pela quantidade de horas que eu consigo fazer essas 7 unidades. E eu vou multiplicar por 7 para ter a quantidade produzida, né, nessa semana. Agora aumentei para 861,5 unidades. Ok, Jusilânia, eu estou indo devagarzinho, direitinho, está dando para acompanhar? Tudo ok, Samuel. Pronto, muito bem. E aí, como nós devemos gerenciar a nossa demanda? É muito bom você ter um controle da demanda, porque aí você pode reduzir custos e melhorar a qualidade do seu serviço. Tanto na questão de atender o cliente com a confiabilidade, né, como também a qualidade do serviço do produto. O objetivo de gerenciar a demanda é justamente transferir a demanda do período de pico para os períodos tranquilos. Aí o melhor exemplo que a gente pode dar, aqueles produtos sazonais. Eu trabalho fazendo ovo de Páscoa, mas aí a demanda do ovo de Páscoa é só naquele período de abril, né, da Páscoa. E aí depois eu vou fazer o quê? Então eu vou tentar transferir essa demanda do período da Páscoa para outros períodos. Não é que eu vou querer que as pessoas comprem ovo de Páscoa em julho, em agosto. Mas eu tenho que criar aí um produto alternativo, baseado no produto que eu já faço, que é o ovo de Páscoa, para tentar incentivar as pessoas a comprar naqueles outros períodos que são períodos tranquilos. Eu vou tentar transferir essa demanda, né? Ou seja, eu sei que tudo é em abril, mas eu vou tentar fazer com que as pessoas comprem em outros períodos. E uma das estratégias é criar um produto alternativo, um chocolate, uma trufa, né, para consumir não somente na Páscoa. E isso ele foge do papel do gerente de produção também. É uma atribuição aí do marketing. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Existe uma maneira: alterar a demanda. A melhor forma de gerenciar a demanda é mudando essa demanda, né? Fazendo ela cair ou aumentar em determinado período. Se for no período que eu não estou conseguindo dar conta, eu tenho que tentar fazer essa demanda diminuir, já que eu não consigo aumentar a minha capacidade. Se é num período que está muito tranquilo e que a demanda é baixa, eu vou tentar aumentar, certo? Para tentar igualar com a minha capacidade. E aí um dos mecanismos que nós conhecemos é o preço, né? É bem óbvio,
Quando a demanda está muito elevada, eu não consigo dar conta, eu aumento o preço do produto para tentar inibir o consumo e aumentar o meu lucro por unidade. Isso é o maior motivo da inflação, né? Quando as pessoas têm muito dinheiro, têm muito poder de compra, e aí a indústria não consegue dar conta do consumo dessas pessoas, o que é que ela faz? Ela aumenta o preço, é o mecanismo mais comum, certo? Então, a gente encerra aqui essa parte.